Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui com no Café com Cacau. Meu convidado especialíssimo é o Vicente Maia. E 5 horas em ponto ele está entrando. Mas a gente vai conversando aqui para esperá-lo, porque como eu sou anfitriã, tem que estar antes dele, né? Estou esperando. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente vai conversar sobre... O tema vai ser a valorização do faça você mesmo na gastronomia, que agora é uma mania, né? Então a gente vai conversar sobre isso. E o Vicente é um cara que realmente um chefe super descolado, sempre por dentro de tudo, né? Muito bacana. E a gente vai conversar um pouco do que ele está fazendo para ajudar as pessoas. Faça você mesmo, né? Vamos saber com ele como é que é essa história toda. Oi, Vicente! Olá, Cacau, como é que Tudo tá? bem? Um prazer Tudo estar aqui com certo? você. Já peguei meu cafezinho. A minha também, ó. A minha já tá aqui desde cedo. Hoje eu acordei 6 horas da manhã, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a xícara. Eu vi que eu adorei. Você deu uma mensagem logo, cedinho. Eu compartilhei também. Mas olha, é um prazer enorme, Vicente, de eu estar aqui com você. Que bom que você tirou um tempinho da sua vida super atarefada para a gente conversar. E adorei mesmo. E tomara que Prazer é meu, já Cacau. chegou, já são 5 horas? São, então já está 5 horas tudo. agora. Então tá certinho, tá perfeito. É. Então, você já está muito calejado, né? Conversa muito nas lives. Eu tô na segunda série de lives, mas eu não tinha feito anteriormente nada. Mas você sempre fez coisas de gastronomia, não fez? Não, não, eu sempre fazia o workshop, né, de gastronomia, sempre no Unila Salle, sempre nos eventos de gastronomia, eu sempre estava dando o meu workshop ali, água na boca. Então, falar em público para mim não é problema. Agora, eu tinha muita travação em falar para a câmera. Engraçado, eu também. Muito, muito, muito. Eu lembro que todas as vezes que eu tinha que gravar alguma coisa para a universidade ou gravar algum vídeo, eu ficava extremamente travado. A quarentena fez com que isso acabasse um pouco. Isso foi uma coisa boa para todo mundo, né? Porque É, eu é. também, eu não fazia live. As pessoas já estavam fazendo alguma coisa, mas eu tô viciada. Eu quero fazer live sempre. Não, Eu e acho que é o futuro, é um né? canal bacana para a gente, né, entrar em contato com as coisas, que eu adoro gastronomia, eu adoro moda, adoro arquitetura. Então, juntando isso tudo e a gente conversando com os amigos e os profissionais dessa área, eu amo muito demais. E agora eu vou falar um pouquinho do Vicente, vou apresentar ele para vocês. Eu sei que a maioria já conhece, ele é muito conhecido em Niterói, não só em Niterói, no Rio, em outros lugares. Lá em São Mas Fidélis, né, Cacau? o quê? Sou muito conhecido lá em São Fidélis. Ah, Que eu não, sou eu de sou São muito Fidélis. conhecida aqui em Niterói também. Não, mas lá em São Fidélis é porque lá tem Mas, 40 mil habitantes, né? Eu conheço 30, aí fica conhecido. é? Eu Meu sou do Deus. interior. A Ah, minha cidade é tá. Eu muito não sabia, pequena. não. Não sabia, não. Vamos saber A minha agora cidade nessa é. conversa. Você vai contar isso para mim, hein? Eu não sabia. Olha só, o tema da nossa conversa é a valorização do faça você mesmo na gastronomia. E agora, o Vicente Maia é o meu convidado de hoje, é o chefe. Ele se formou, fez especialização na Itália, no Instituto de Culinária Italiana para Estrangeiros. Após concluir a Faculdade de Administração de Empresas pela SPM do Rio de Janeiro. Iniciou o MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e uma pós-graduação em Educação. Porém, sua paixão pela gastronomia fez com que ele mudasse o rumo de sua vida, levado pelo amor à culinária. Foi estudar nas histórias especializadas na Itália, como eu falei, que ele se formou lá, onde encontrou-se como profissional. Depois de adquirir experiência como chefe em hotéis de grande porte, resolveu abrir seu próprio restaurante. Esse negócio deu origem a outros empreendimentos que o levou a atuar em novas áreas. Hoje,
o chefe Vicente Maia disponibiliza e executa serviço de consultoria e assessoria a grandes restaurantes, além de trabalhar com excelência no ramo de gastronomia na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Como consequência disso, surgiu a empresa VM Gastronomia e Eventos, que nasceu para que esses novos projetos fossem concretizados. Então, Deus queira. Muito bom, Vicente, seu currículo, né? Bacana. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal e desse uma boa tarde aí para todo mundo. Quase boa noite, né? Mas é boa tarde. Boa tarde, primeiro, né? Acho que tem muita gente que eu estou vendo que está entrando aqui na live que me conhece, já acompanha o Instagram. O Instagram virou uma ferramenta em que a gente vira conhecido e conhece, começa a pegar intimidade sem nunca ter visto, né, Cacau? A gente só via uma mensagem e curtição. Então é a sensação que a gente já conhece todo mundo, né? Que já comenta ou já compartilha alguma coisa e acaba virando íntimo, né? E a gente pensa que é íntimo, mas não é muito, é só pelo online. E é engraçado que às vezes a gente encontra a pessoa na rua e a gente fala, né? Pô, você compartilhou, e a pessoa fica toda travada com você. É engraçado essa relação aí. E a gente realmente conhece pessoas que toda hora estão na nossa online, né? Nossa timeline. Aí você começa a falar mesmo, você conhece aquela pessoa. De alguma forma você já conhece até o perfil do que ela gosta, que ela curte mais, exatamente. Adora às vezes um workshop, adora uma coisa. Mas vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta para começar, tá? Tá. Para a gente levar nossa conversa num rumo. Vicente, como começou a sua paixão pela gastronomia? Eu vi que já tem um pouquinho aqui, mas eu queria que você formulasse melhor. E quando pintou o sucesso? Que você é um cara de sucesso, né? Eu queria que você falasse, quando que você sentiu isso? Então, Cacau, eu sou do interior do estado, né? Eu sou lá de uma cidade chamada São Fidélis, interiorzão mesmo do estado aqui. Eu nasci em uma família que ela tem uma descendência italiana, portuguesa, então era uma família muito grande, é uma família muito grande, onde eu passei a minha vida inteira tendo comemorações, tristezas, tudo em volta de uma mesa de comida. Então a comida já fez parte. E meu pai, quando eu tinha uns 5 ou 6 anos de idade, meu pai sempre cozinhou muito. Lá em casa, quem cozinhava era meu pai. Né? E quando não, nem pensava nisso, né? Quando eu tinha uns 7 para 8, meu pai montou um restaurante em São Fidélis, que foi muito conhecido na região ali. Né? Ele tinha um apelido de gordo, meu pai era gordão, e ele fazia muito produtos ali da terra, né? Ele é parte do peixe do rio, cachimbau, lagosta, então eu fui criado dentro de um restaurante praticamente. Só que eu nunca pensei, Cacau, que isso fosse uma profissão. Eu pensava que meu pai nunca olhava, nunca tive um olhar para ele como se aquilo fosse uma carreira em que eu pudesse exercer. Entendeu? Que eu sempre achava, imagina, no interior, ou você é médico, ou você é engenheiro, ou você é advogado, né? Ou é bancário, ou abre um comércio. E naquela época não existia o Dr. Google, né? Então a gente não tinha essa informação toda que a gente tem hoje. Né? Esse mundo, nem televisão a cabo, a gente não tinha pra você ter ideia, na minha época era Ofélia, né? Era só Ofélia que falava sobre culinária. Não, mas você não é tão velho assim, não. Você está inventando. Sou sim, eu lembro de Ofélia. Eu lembro. Novo. Então eu vim para Niterói para estudar marketing, né? Achando que eu ia ser publicitário. Só que como eu vim morar sozinho, eu sempre fiquei na cozinha. Então lá em casa a gente sempre aprendeu que teve que aprender a se virar, né? Aquele garotão morando sozinho para estudar. Só que eu me formei muito cedo e voltei lá para casa. Eu não consegui emprego aqui na época e voltei para São Fidélis. Quando eu cheguei em São Fidélis, eu comecei a trabalhar no restaurante do meu pai. E eu pensei que eu ia ajudar ele como administrador, né? Que eu ia começar a administrar. O que aconteceu? Eu comecei a entrar para a cozinha, eu comecei a planejar o cardápio, a organizar, a fazer pratos novos. E aí já estava existindo um boom em gastronomia. A gastronomia já estava sendo vista como carreira.
né? Já estava começando a ter esses programas, a televisão já cabo já tinha chegado, já tinha internet. E eu comecei a pesquisar e Cacau, eu juro para você, eu não lembro muito bem quando eu decidi a fazer isso. Eu só sei que um dia eu acordei, eu lembro que eu bati no quarto da minha mãe e falei, mãe, eu já sei, que eu estava meio perdido, sabe quando você fica recém-formado e você não se encontra? Eu tinha me formado muito cedo, eu estava com 22 anos, né? E morando já aqui em Niterói desde os 16, então sozinho, né? Eu e minha irmã. Então a gente já tinha uma certa liberdade, mas eu não conseguia me encaixar ainda na minha profissão. Eu não senti o que era. Né? Eu acabei a faculdade, eu falei, Jesus, o que eu vou fazer agora? Né? Não me enquadrava. Aí até que um dia eu entrei no quarto, foi um clique. Eu bati no quarto da minha mãe, eu lembro direitinho, eu falei, mãe, eu já sei o que eu vou ser da minha vida, eu vou estudar cozinha, eu vou ser chefe. Ela riu. Que bacana. E aí eu comecei a pesquisar escolas, né? Comecei a ver como eu poderia estudar isso. Eu lembro que aqui no Rio ainda estava se formando as faculdades de gastronomia, acho que só tinha, né, uma no Rio. E eu achei uma escola na Itália, que também era uma outra coisa que eu sempre tive, desde criança, uma ligação muito forte com a Itália. E aí eu achei uma escola lá, tive um padrinho que gostou da ideia e me incentivou e patrocinou esse sonho, que estava todo mundo começando. Tive uma sorte aí. E aí eu fui para a Itália. Quando eu cheguei na Itália, né, caí dentro de uma escola de cozinha de alta gastronomia e dali eu fui. Quando eu voltei para o Brasil, trabalhei em alguns restaurantes lá e quando eu voltei, eu falei assim, cara, agora não tem mais jeito, né? Eu gastei uma grana, larguei tudo que eu estava falando, agora eu vou ter que cair nessa, eu vou ter que entrar de cabeça. Mas você já estava apaixonado, né? Já, aí eu confesso que já, entendeu? Claro que, tipo assim, eu sempre falo isso com os alunos, a gastronomia hoje tem uma outra, a mídia passa uma outra realidade, uma outra visão, e que eu não tive isso, né? Eu caí a escola europeia, ela é muito forte, ela te joga para um restaurante e faz você trabalhar de cara 12, 13 horas por dia. Então, todo esse glamour é pesado. Então, todo esse glamour que a gente vê aí de um chefe todo engomado dentro de um ar-condicionado, com tudo picado, né? Que as pessoas me procuram muito achando que é fácil, né? Então, eu tive já desse susto, eu não morri logo de cara. E quando eu voltei para cá, eu caí em Búzios, né? Eu escolhi a hotelaria para começar a minha carreira. E eu comecei a trabalhar em Búzios como um chefe. E tive sorte também. E eu tinha um pingo, eu tenho um pouco de, como é que eu vou falar? Não é desenvoltura, eu acho que é cara de pau mesmo, entendeu, Cacau? Eu cheguei de um curso recém-formado, fui fazer uma entrevista no hotel e o cara me perguntou, você é chefe? Eu falei, sou chefe sim. Me calhei de um... É segurança, né? Vamos embora. Eu não tinha nada de segurança. E eu fui para esse hotel, trabalhei muito, e foi um hotel que me deu assim, fiz jantares logo no início para o prefeito de Saint-Tropez, né, para artistas globais, artistas até de fora, e eu tive que entrar na marra. E depois eu voltei para Niterói e aí eu falei, cara, agora é isso que eu vou fazer. E comecei a trabalhar. Trabalhei em vários hotéis aqui. E aí eu teve uma época que eu voltei. Entrou na educação? Como? Então, aí teve uma época que eu voltei para São Fidélis, que o meu pai já estava um pouco, estava doente, e eu voltei para pegar o restaurante. Falei, vou montar um restaurante lá, mas aí eu vou trabalhar no entorno. Só que no primeiro dia que eu montei o restaurante, uma instituição, né, me chamou para dar aula lá em Campos. E caí de supetão também. Foi assim, minha mãe sempre foi professora, nunca tinha dado aula na minha vida. Entrei nessa instituição lá e comecei a dar aula, dava muita aula. Errava, acertava, e fui pegando bagagem de dar aula. E até que o Unilassalle me chamou para dar um workshop. E foi super desse legal, workshop, né?
já tem 11 anos, 11 anos. Desde que foi lançada a escola, né? Mais ou menos. Não, já tinha lançado a escola, mas devia ter uns 5 anos, uns 4 ou 5 anos. E a gastronomia estava começando ainda. E aí eu comecei a dar aula, inclusive quem me ensinou muito foi a Juliana, né? Juliana Benício, mandar um beijo para ela. Eu queria que ela tivesse vindo, eu chamei, mas ela está muito ocupada, né? Juliana me guiou muito, assim. Juliana é fera em educação. E aí eu comecei a entrar comecei a dar entrar nesse meio, né? E comecei a dar aula e não parei mais. E aí juntou duas paixões, que é dar aula, né? Que eu descobri que eu adoro dar aula. Exatamente. E cozinhar, né? E criar pratos. Exatamente. Eu descobri, na verdade, que eu gosto de público, entendeu? Então eu gosto de pessoas. Então eu gosto desse contato, né? Até mesmo quando as pessoas falam comigo, o que você gosta mais do restaurante? Eu falo, atendimento ao cliente. Eu gosto de atender o cliente. Mais do que fazer. Eu gosto de eu gosto de ver essa reação. Vai falando. Normalmente os chefes ficam mais, né, dentro da cozinha. Você gosta da praça, né? Eu gosto. E eu boto minha cara na tapa. Eu gosto de ver a reação da pessoa quando está comendo, porque eu acho que a comida, ela tem uma reação imediata. É um serviço imediato e a pessoa não consegue mentir. Ou se está muito ruim e ela quer ser... se está muito ruim, ela dá um sorriso amarelo e quer ser educada e fica tão gostoso, né? Ou ela se desmancha para você. Então eu gosto dessa... eu gosto desse feedback. Eu gosto desse... O seu melhor coisa, porque você troca e vai crescendo, né? E vai aprendendo, vai vendo o gosto das pessoas, vai vendo como a pessoa sente. Isso é muito legal. Eu vou para a segunda pergunta. Dar aula ensina muito, né? Dar aula a gente aprende muito. Do sucesso. Quando pintou o sucesso na sua vida, que você sentiu assim, poxa, eu tô vendo que a coisa tá... Cacau, o sucesso a gente tá correndo atrás, né, Cacau? O sucesso ainda... Alguma coisa de sucesso. O sucesso. Então, na verdade, eu senti... O que acontece comigo? Como eu sou do interior, eu não tive um berço aqui em Niterói. Então, eu fui conhecendo as pessoas, né, no peito e na raça. Né? Então, o que acontece? Eu tive uma sensação de, tipo assim, nossa, eu tô conhecido, né, quando os donos de restaurantes, né, as pessoas ligadas à gastronomia começavam a linkar a gastronomia de Niterói ao meu nome. Aí eu comecei a perceber, eu falei, nossa, então eu estou indo pelo caminho certo. Né? Então foi por aí, né, quando você sentiu. Foi por aí, foi essa sensação. Mas e na pandemia... Né, Vicente? Quantos anos isso? Já, eu estou fazendo 15 anos de profissão. Não, fiz, né? 15 anos de profissão. Que as pessoas já estavam vendo assim, Vicente. Então, Cacau, no início eu fiquei muito tempo acadêmico. Aí em 2015 eu me joguei um pouco para fora, porque eu estava muito atrelado. Eu estava atrelado ao acadêmico mesmo, à universidade, né? Então botar Vicente o professor e Vicente o consultor, que eu sempre trabalhava, as pessoas do restaurante me conheciam, só que eu ficava no bastidor. Isso. Em 2015 eu montei a marca, né, que tem até aqui tatuada no meu braço, e que eu lancei a Vicente Maia, a VM Gastronomia, foi em 2015. Que aí eu comecei a colocar minha cara pro grande público. Eu comecei a participar das feiras, botei Vicente, né, tudo era ligado a Vicente. Água na Boca, GTM, todos esses festivais de gastronomia, Rota Gourmet, no Campo São Bento. Então, eu sempre estava colocando Vicente. E eu comecei a perceber isso. E a mídia social também traz muito isso, né? Traz essa conscientização de que a gente é um pouco conhecido. Porque ontem eu fiquei impressionado, Cacau. Ontem um amigo meu me deu um produto dele e eu falei, vou provar, eu gostei, e eu botei na rede social. Aí eu botei, assim, sem...
Então, eu botei sem muita preocupação. Cacau, o meu Instagram bombou de uma tal maneira que hoje um lugar onde eu trabalho, né, que é a Beira-Mar, comprou o croquete também. Agora vai ser vendido lá na Beira-Mar. Aí que você vê que você é um formador. Aí a gente começa a entender, começa a ter esse feedback. Eu acho que, principalmente, a gente começa a entender isso com a mídia social. Eu acho que a mídia social traz esse feedback, assim, traz essa conscientização de que a gente está crescendo, que a gente está indo pelo caminho certo. E a credibilidade que as pessoas sentem em você, né? Então já tem mais coragem. Ele indicou, é uma coisa boa. Eu vou comprar. Exatamente. Então, isso eu estou vendo muito. Começa a você formar opinião mesmo na gastronomia, né? É muito legal. E aí começa a te transformar também, né? Porque no meio desse processo você tem uma transformação interna, porque como eu estou falando, né, eu tenho que tomar muito cuidado do que eu vou postar e o que eu vou colocar. Muito. Né? Existe uma preocupação constante, né, disso. Antigamente eu botava de bobeira, eu tomava um vinho aqui e falava, vou tomar um vinho, gostei. Hoje em dia eu sei que as pessoas vão lá e vão atrás desse vinho para comprar. Isso entendeu? Aí, então eu tenho que ver... Se não é falar que o Vicente quando indica, não é tão legal. Aí não é bom. Assim não. Se você pensar bem antes de fazer a coisa, a pessoa é um cara que tem crédito no mercado. Aí vai te fazendo o nome, né? Eu já entendi. Exatamente. 5 anos já pintou o sucesso na sua vida. Ainda não. Eu estou em busca. Não. Claro que a gente sempre quer mais na vida. Ou quer mais ou quer se sustentar, se manter, né? Crescer mais em todos os sentidos. Olha, como está sendo seu dia a dia desde que começou a pandemia? Então, confesso que nos primeiros dias da pandemia eu fiquei um pouco apático, sabe? A ficha não caiu. Eu tinha um volume de trabalho muito grande, né? Esse volume ele foi cortado de um dia para o outro, né? Eu cheguei, de um dia para o outro eu não estava dando mais aula, eu tenho cafeterias dentro da universidade, de um dia para o outro eu tive que fechar, de um dia para o outro eu parei de fazer as consultorias que eu fazia, de um dia para o outro eu parei de tudo. E fiquei meio aéreo, né? Aí fiquei, tipo assim, umas 2 semanas, tipo, achando que eu tava de férias, né? Engordei 8 quilos, via televisão, Netflix, tudo que eu tinha direito que eu não conseguia fazer. Eu falei assim, então eu vou aproveitar esse tempo. Só que quando começou a ter um aumento dos dias, e eu comecei a ver até mesmo em relação à grana, né? Porque você para com todas as suas atividades. E eu falei, cara, eu preciso começar a me mexer. E eu comecei a botar minha cabeça para rodar, né? Antes de bater qualquer depressão, nada, eu comecei a rodar. Tem uma jornalista que entrou e que ela me falou, uma coisa meio assim, na crise tem 2 coisas, né? Ou você chora ou você vende um lenço. É isso mesmo. Aí eu falei, Jesus amado, eu tenho que vender um lenço. Claro. E eu comecei a ver o que eu poderia fazer, né? Descobrir novos caminhos, eu falei, cara, eu preciso trabalhar. E eu trabalhei, agora eu estou trabalhando fora, mas no início, né, no meio da pandemia, eu comecei a trabalhar dentro de casa. E eu descobri uma coisa muito importante. Você estava falando do sucesso, né? Eu nunca tinha pensado em botar um produto Vicente Maia, e botar minha cara ali. E eu descobri que eu posso fazer isso hoje. Né? Eu comecei a vender jantares, eu comecei a fazer kits, eu comecei a fazer tudo. Você comeu, você experimentou. E aí eu vi assim, gente, isso dá certo, então eu consigo, né? Só de eu colocar ali, as pessoas compram, pessoas que não eram nem conhecidas e me procuravam para comprar. E eu falei, cara, isso é um caminho então, né? Eu posso produzir em casa e vender. E eu comecei ali, e depois eu comecei a descobrir, eu falei assim, mas eu preciso também voltar da aula, eu preciso entrar, eu preciso conversar, eu preciso ver um meio ali para que as minhas atividades continuem, porque já pensou, se essa pandemia fique aí não sei quanto tempo, eu nunca mais vou dar aula, eu tenho que descobrir novos caminhos, né? Então, aí eu comecei a me mexer um pouco na pandemia e descobri o celular, descobri a live, descobri algumas ferramentas que eu nem mexia, né? Descobri a importância do Instagram,
né? O Instagram, ele rende muito se você conseguir usar. Rende muito. Demais. Então, comecei a mexer nessas mídias aí. Agora não estou com muito tempo, não, mas eu tive bastante tempo que eu fiquei uma bombada aí. Eu acho que eu tive um aumento assim, significativo de seguidores nesse momento que eu parei para trabalhar o Instagram. Comecei a mexer. Muito legal. Então, eu acho que toda crise serve para a gente crescer um pouquinho também. E a gente ficar mais calejado. A gente não pode deixar ficar desanimado, né? Que a gente tem que ir para frente. Eu acho que para você foi uma coisa boa. Agora, a terceira. A quarentena revelou muitos chefes por um dia. O faça você mesmo. Foi muito valorizado. Você, inclusive, lançou o curso Casa e Sabor, de consultoria culinária para o lar. Como você vê esse novo momento? Então, eu acho que, claro que isso é a pandemia, ela foi um problema muito grande. Está um problema muito grande ainda, né? Só que eu acho, Cacau, que ela trouxe para a gastronomia um fator muito importante. Eu acho que as pessoas que voltaram a querer aprender a cozinhar. Isso foi um momento. Nem que voltaram a querer, tiveram que aprender, né? Além tiveram. De também querer uma coisa boa, né? Querer o momento da alimentação tiveram. foi valorizado, né? Tiveram que aprender a cozinhar. Então, abriram novos caminhos ali, abriram novos nichos para que a gente conseguisse chegar nessas pessoas que nunca tinham tido contato com a gastronomia ou com a cozinha e precisavam ou fazer comida para o filho, ou precisavam, né, porque os auxiliares ou os ajudantes não estavam podendo ir para casa e as pessoas precisavam se virar. E eu recebia muito mensagem, recebia muito, tipo assim, Vicente, coisas simples, né? Como é que eu faço esse bife? Como é que eu vou cozinhar esse camarão? Eu falei, gente, eu preciso, então, ensinar essas pessoas de alguma forma. Eu comecei a fazer uns videozinhos no Instagram e eu comecei a ver que as coisas mais básicas e mais simples é que faziam sucesso. Teve uma receita nossa de pão com ovo que rodou. Aí, bombou, explodiu. Eu falei, gente, era pão com ovo. Né? Era um jeito diferente de fazer um pão com ovo, uma parte prática, né? Eu falei, então eu vou por esse caminho. Eu comecei a fazer vários videozinhos de coisas muito simples, sem muita firula, sem muita técnica, pro lar, as coisas para as pessoas fazerem junto com as crianças. E aí surgiu a ideia de eu conseguir montar essa consultoria online que era para ajudar as pessoas a cozinhar em casa, entendeu? A montar cardápio, a você ver sua despensa, né? A você otimizar o seu tempo. Que às vezes as pessoas... Na geladeira, né? Na geladeira, no armário. Porque as pessoas às vezes não gostam de cozinhar, Cacau, por falta de não conhecer os processos. E aí, às vezes, ele fala assim, nossa, eu vou cozinhar, vou ficar a manhã inteira cozinhando. Então, qual era o meu objetivo? Cara, você tem uma hora, você faz tudo. E uma hora você suja menos panela, né? Se você começar com os processos direito, né? Certinho, você suja menos louça, você consegue otimizar o seu tempo ali, você consegue ser mais rápido e você começa a curtir essa parte ali da cozinha. Entendeu? Então foi isso que eu acho que eu percebi nessa pandemia ali. E foi legal, né? Que foi mais um lado seu que também desenvolveu, né? Muito bacana. Foi, vi que você está fazendo workshops online, como você já falou um pouco. Seu Instagram está bombando. Conte um pouco dessa experiência. Eu acho que você contou já um pouco. Qual a diferença entre ensinar para quem quer trabalhar como chefe e ensinar para um chefe amador, como uma dona de casa, por exemplo? Então, esse lance do workshop foi o que eu falei. Eu precisava dar aula, de alguma forma. E aí, no meio desse processo todo, eu fui convidado por uma empresa para eu fazer um workshop online. E eu falei assim, eu sou meio, vou te dizer sincero, Cacau, que eu sou um pouco... eu sou meio travado em tecnologias, entendeu? Eu sou meio travadão. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer esse workshop online? Como é que, né, se isso vai dar certo? Como é que eu vou cozinhar? E a gente começa a botar vários empecilhos na nossa cabeça. Como é que a câmera? Eu não tenho câmera, eu fiquei pensando, eu vou botar alguém vai filmar para mim?
Aí eu falei, quer saber? Aí entra o professor, bolei toda uma metodologia para que eu pudesse botar parado e eu fazer esse workshop. Legal, né? Como a gente cresce, né? Exatamente. Aí fiz um esquema, fiz uma logística, montei uma apostila, mandei para eles. E eu falei assim, agora eu tenho um problema. Eu ficar falando sozinho, olhando para uma câmera, eu não dou certo. Aí eu pedi para a menina, abre o microfone e deixa o povo perguntar o que quiser. Estou dando aula de risada, se quiser perguntar de macarrão, pode perguntar. Entendeu? E aí eu funciono melhor, eu rendo mais falando com o público. Como professor mesmo, né? Com a troca. Exatamente. E aí, cara, juro para você, eu não senti tanta diferença de uma... Claro que na sala de aula você tá ali, mas tinham várias janelinhas assim, e as pessoas me perguntando, e eu falei, gente, isso dá super certo eu fazer esse workshop online, esse curso online, né? Porque se eu tivesse interação, né, essa ao vivo, né, porque a gente fica às vezes nessa parte ao vivo assim, será que vai acontecer alguma coisa, algum problema, né, o gás não vai ligar, ou eu vou quebrar o ovo errado, sei lá o que vai acontecer, mas se leva de boa. Entendeu? Então, isso me ajudou muito e eu vejo que isso dá super certo. Desde que eu tenha uma interação com o público aí. O cara vai falando comigo... Dá mais liga, né? A história vai... Quando eu vi, Cacau, tinham mais de 80 pessoas no curso online. Olha que espetáculo! Falando tudo ao mesmo tempo, E aí o curso ainda era para ser 1 hora, o curso não acabava e eu fui falando, que a pessoa gosta de falar também, né? Você tem que renovar, né? Exatamente. Aí fui falando, ia conversando e a gente ia a fundo. E dava certo. Tinha uma outra pergunta, dava certo. Tinha uma outra pergunta que você me fez também no meio dessa. Eu fiz que eu já esqueci. A diferença de você dar para o amador e para quem vai ser profissional. Então, quando a gente dá uma aula para um profissional, existe também uma lei que é da Anvisa, né? Que é uma lei que você tem um direcionamento do que pode ou não fazer dentro de uma cozinha profissional. Você tem algumas leis que você tem que seguir, né? Então, isso daí é a primeira regra, né? E também existe, tipo assim, cortes técnicos, uma nomenclatura muito técnica que é obrigatória, porque você imagina, né? Imagina você trabalhando numa cozinha profissional com 20 cozinheiros. Se eu não tiver uma linguagem técnica ou uma terminologia própria, se eu falar assim, gente, vamos cortar exatamente. Não é só isso não. Assim, vamos fazer uma maionese de batata. Se eu falo assim, vamos cortar a batata em cubo, você vai cortar de um jeito, ele vai cortar de outro, o outro vai cortar de outro. Quando eu vou juntar toda essa batata cortada para eu fazer uma maionese, vai sair cada um de um tamanho, vai cozinhar de formas diferentes. Então, a cozinha profissional existe todo esse cuidado de um termos próprios para que a gente consiga o quê? Padronizar todo esse processo. Então, eu preciso ter isso dentro de um curso voltado para profissionais da área, né? Já em casa, né, às vezes a gente chama, eu não vou ter esse problema todo, né? Eu vou fazer eu sozinho, vou fazer para a família, né? Vou fazer para 5, vou fazer para 4, né? É muito mais uma terapia. Em casa a gente pode usar coisas que a gente não pode usar na cozinha profissional. Vou dar um exemplo, colher de pau. Né? Colher de pau eu não posso usar numa cozinha profissional. Em casa a gente usa colher de pau por causa de resíduos, de contaminação cruzada, né? E aqui em casa a gente usa colherzinha de pau, usa o pano de prato, e a gente vai fazendo mais que uma cozinha terapia. Eu não estou muito preocupado, né, em fazer cortes em padrões perfeitos, eu estou preocupado no sabor. Então, quando eu dou aula para a pessoa de casa, eu foco, para o profissional eu foco na técnica, e para a dona de casa eu foco no sabor, né? E no preparo. No que eu posso fazer. Exatamente. Não que os profissionais eles não tenham que focar no sabor. Só que eles precisam de uma técnica rigorosa ali. Né? Já para a cozinha de casa, a gente pode ter uma cozinha mais terapia, uma coisa mais leve, uma coisa mais voltada para o prazer ali, né? Sem muito.
E o que eu percebo é que quando a gente fala de gastronomia, as pessoas só acham que a gastronomia tem que ser aqueles pratos com frufrus, com espumas, aqueles pratos bonitos. E esquecem que não é isso que a gente come todo dia. Entendeu? Não é isso que a gente quer. Gastronomia é a arte de cozinhar. Então, desde o momento em que eu vou para uma cozinha e faço um arroz com ovo, mas esse arroz com ovo é excelente, eu estou fazendo uma gastronomia. Claro. Né? E é essa gastronomia que eu amo, é essa gastronomia que eu gosto de ensinar. É a comida de verdade, é a que a gente chama de comida de afeto, né? É a comida mesmo que vai vindo de pai para filho, né? Aquela coisa, né, mesmo que a gente faz todo dia. Agora outra aqui. Sei que vários buffets estão entregando para o cliente finalizar o prato em casa. Você acha que esse produto veio para ficar? Inclusive eu, né, Cacau? Eu tenho o kit que a pessoa finaliza em casa. Muito só para deixar aí o comercial. Mas me fala os detalhes. Então, isso daí é essa onda, né, que as pessoas começaram a curtir a cozinhar, né? Começaram a querer a se transformar num chefe por o dia ou fazer bonito em casa. Então, hoje, a gente dá uma ferramenta, né, para que as pessoas possam comprar já todo meio que o preparo pronto ali, só que você coloca... não tem aquela brincadeira de que o chefe botava a salsinha no final do prato? É mais ou menos isso, né? A gente coloca todas as preparações ali e o cliente, né, a pessoa só monta. Né? Por exemplo, o meu aqui, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho um kit de antipaste. Dentro desse kit de antipaste, as pessoas é que montam. Então, eu dou a burrata, eu dou o pesto pronto, eu dou os tomates confitados e eu tenho um manualzinho que a pessoa pega a burrata, coloca o pesto em cima e a pessoa vai fazendo aquilo e vai até... Eu tenho clientes que botam assim, olha só, meu marido achou que fui eu que fiz tudo. Quer dizer, porque pega a travessa, coloca, bota prato... Bota prato, tira uma foto, e tira uma foto botando o peixe em cima da burrata. O peixe já está pronto, a burrata está lá, bota e falando meio assim, olha o que eu fiz, né? E é justamente para isso mesmo, essa brincadeira ali. Eu acho que é uma tendência, né? Até o Felipe Bronze, ele tem desenvolvido uma linha assim, de você levar para casa os pratos dele e você próprio finalizar. E isso faz com que, às vezes, não só em termos de firula, vamos supor, em termos de a gente fazer essa brincadeira com o cliente, mas né? Exatamente, algumas preparações, que exatamente. Então, algumas preparações que às vezes que a gente chegariam prontas, né, dentro de uma quentinha, não chegam com a textura correta que era para ser comidas, né? Por exemplo, uma brusqueta. Se eu pego uma brusqueta, coloco o tomate, coloco o queijo ali, boto no meu forno, vai chegar mole, vai chegar murcho. Se eu boto a brusqueta separada para você montar em casa e gratinar, é uma outra brusqueta. Então eu consigo, né, ter como está todo mundo em casa, eu consigo ter essa finalização que a gente prova dentro dos restaurantes ou dentro dos estabelecimentos alimentícios, dentro da nossa própria casa, porque o delivery tem esse problema dessa logística, né? Como a minha comida vai chegar até você? Né? Como que a minha batata frita chega crocante? Né? Os chefes de São Paulo tiveram o maior problema com isso. Até aqueles maiores mesmo, eles falaram. Exatamente. Quando eles foram entregar, teve até cliente que cancelou, porque já passou do tempo que eles iam almoçar. Então, eles ficaram muito tristes com isso tudo. Porque eles tinham tempo para fazer tudo aquilo. E trazer uma coisa para a mesa. O cara já estava acostumado a ir para a mesa do restaurante comer quentinho. Chega em casa, chega diferente, o motoboy demora a subir, algum problema, muda tudo, né? Deu zebra. A textura, então, é impressionante. Crocância... fritura, tudo o delivery muda muito, perde muito. Muda muito. E fora então, isso, as embalagens, né, que também exatamente não levam, plástico, né? Tudo isso. Imagina, e hoje também com esse preocupação com o vírus, né, com o Covid, as pessoas ainda o delivery chegam, elas pegam ainda e colocam no forno de novo, né?
E ainda põe álcool. Para tentar matar. Aí quer dizer, muda a textura toda. Então já deu zebra aí daí. Já fica duas coisas. Já fica duas vezes. Agora aqui, como você vê o futuro da gastronomia pós-pandemia? Você acredita que a nossa relação com a comida está mudando? Cacau, eu não acho que não é uma mudança. Eu acho que é um resgate. Eu acho que a gente está resgatando um valor com a comida que a gente se perdeu ao longo do caminho aí. Né? A comida é essencial na nossa vida. Né? E é através de comida que a gente consegue também, né, ter vários relacionamentos, criar várias relações. Né? Tanto que a mãe dá o leite para o filho, então existe uma relação ali. Né? E essa relação ela vai evoluindo de acordo com que a gente vai crescendo. Né? A gente tem relações de amigos quando a gente faz um almoço, quando a gente oferece um lanche. A gente tem relações amorosas quando a gente quer impressionar e convidar alguém para jantar, não é isso? E a gente foi se perdendo muito. Já é uma coisa. Já é Uma vez eu fiz uma entrevista sabendo por que as mulheres gostam tanto de champanhe. É pelo preço? Ou é porque é um poder, é o poder da bolinha na boca? Ou é o preço que aquele cara quis pagar aquela champanhe para, né? O valor que ela tem naquela relação. Então a comida tem um pouco isso, né? Ai, vou comer uma lagosta. Vamos comer uma lagosta juntos, né? É uma coisa, é um topo de linha, não é só pelo dinheiro, é uma coisa rara, uma raridade. Exatamente. É uma festividade, né? Isso. E eu acho que esse resgate através da alimentação é isso, é você parar. Eu lembro, eu sempre observo muito, eu estava indo nos restaurantes, aí vinham casais, vinham famílias, né? É uma hora que você está comendo ali, mas cada um no celular, cada um num tablet, ninguém falava nada com ninguém, simplesmente a comida era um negócio, porque tipo assim, a comida que era para ser o degustário, coisa ali, ficava em segundo plano, porque a pessoa ficava aqui e só comia para matar a fome, entendeu? Que estava lá no celular. E é tão gostoso você estar dentro de casa, você botar uma música, você ir para a cozinha, né? As pessoas te ajudarem, ou seja, as pessoas que não quiserem também, não gosto nem de cortar cebola, fica junto, abre o vinho, toma o vinho junto, entendeu? Então vamos ficar junto aqui, né? E o que eu acho também, que isso até para os donos dos restaurantes, eu acho que esse resgate das pessoas fazerem em casa, né? Começarem a fazer em casa, vai mudar muito também o futuro dos restaurantes. Eu acho que os restaurantes vão ter que dar uma modificada na sua forma, alguns, né, na sua forma de fazer. Porque as pessoas começam a dar valor à comida. Começam a dar valor nos ingredientes, começam a dar valor no preço, exigentes. Começam a dar valor no preço, começam a dar valor no preparo, né? Então, se você, tipo assim, um restaurante aí meia boca que você vai e você paga um valor e a pessoa fala assim, nossa, eu vim para cá, paguei isso para comer isso, eu sei fazer isso em casa, eu já sei fazer, então eu sei o valor disso, eu sei o que é um ingrediente bom, eu sei o tempo que demora para fazer, né? Então as pessoas vão começando a ter esse relacionamento, vai mudando também. Até mesmo para os restaurantes. Eu acho que os restaurantes vão ter que dar uma modificada na forma de preparar as coisas. Tem que se ligar, né? Exatamente. Um padrão bacana e melhorar todo o serviço. Principalmente com a qualidade. A qualidade dos serviços e da qualidade Exatamente. Do produto, dos produtos usados. Exatamente. Mas eu acho que isso vai... Esperto, né? Mas eu acho que isso vai perdurar um pouco, Cacau. Eu acho que as pessoas vão continuar, por mais que abra, né? Hoje é sinal verde. Eu acho que vai ter, claro, que as pessoas querem sair, mas eu acho que esse resgate de fazer as coisas em casa, de fazer você mesmo, né? De você mostrar, eu sei fazer um risoto, eu sei, ainda mais com a facilidade que a gente tem hoje. Eu clico no Google e eu tenho uma aula de risoto, né? Então, com todas essas facilidades, eu acho que as pessoas vão durar um pouco, né? Eu acho que vai mudar, sim. Eu acho que vai ficar bastante tempo. Eu acho até bom isso, entendeu? Esse resgate com a comida de fazer você mesmo. Família,
vão receber... Eu acho que as pessoas vão convidar mais. Você já tinha reparado que eu sempre falo isso, eu falo assim, gente, as pessoas não convidam mais. É verdade. Né, para ir para sua casa, né? Ou convida para um restaurante. Eu marco com você para um restaurante, né? Vamos convidar, vamos marcar um restaurante, vamos marcar um vinho. Agora, convidar para ir na casa, convidar, né? Abrir, né, o seu espaço, né? Chamar as pessoas e conviverem mais, eu acho que isso vai durar sim. Olha vai só, acontecer. Eu acho que isso... Abrir para perguntas. Se tiver alguém querendo uma pergunta, tá bom. Faltam 15 minutos da nossa conversa. Vamos nós falamos assim, Cacau? Para perguntas com o Vicente, quem quiser, hein? Olha aí, de chefe, tá todo mundo querendo cozinhar. Vamos lá. A gente vai abrir um pouquinho, vamos deixar ver se tem alguma. Tá. Mas então, Vicente, vamos prorrogar um pouco. Aqui, isso aqui nós já falamos. Você falou que veio para ficar, que você acha que as relações mais primitivas mesmo, de amor, de relação... De afeto, de relação... Veio para ficar mais, né? E veio para se relacionar. Por exemplo, eu não curto muito cozinhar. Eu gosto de preparar as coisas. Eu adoro preparar uma mesa, eu adoro organizar as coisas. Isso é uma das coisas da gastronomia, porque tem gente que sabe fazer bem e não sabe servir bem. Eu gosto... Não sabe apresentar. Eu curto serviço demais. E eu soube, por exemplo, o meu filho que mora em São Paulo, a minha norinha, ela está fazendo comidas muito mais difíceis em casa hoje em dia. Porque o Guilherme não trabalhava em casa. Ele está com home office. Então, ela está fazendo coisas especiais, sabe? Agora, assim, comidas diferentes, que nunca faria. Filé não sei como. Ela pega uma receita e faz para os dois. Porque não está indo na rua, aí faz lá, ele já come lá. Eu acho muito legal. Ó, já vi uma pergunta aqui. Vamos. Qual o prato, não é isso? Qual o prato mais elaborado que você prepara? Porque pão com ovo eu sei que você faz. É isso, essa pergunta? Fala, como é que é? Qual o prato mais elaborado? Então, foi o que eu falei. A gente que trabalha com cozinha, existe essa ideia de que cozinha, que gastronomia tem que ser com altas preparações, né? Eu não acredito muito nisso, né? Com altas, eu não sei qual é mais elaborações. Às vezes um prato simples, você tem que ter muita técnica para ele ficar bem feito. E aí vira um prato elaborado. Entendeu? Vou dar um exemplo. Um simples baião de dois, né? Baião de dois, arroz e feijão, carne de sol, manteiga de garrafa, aquele negócio ali. Acho que foi você, né? Aí todo mundo fala, mas baião de dois é um prato comum, é um prato coisa. Mas para você preparar o baião de dois, você precisa de técnicas para ficar o baião de dois top. E aí, com todas essas técnicas, né, com toda essa operação que você precisa para realizar um baião de dois, ele vira um prato elaborado. Né? Então, esse negócio, um prato mais elaborado, acho que ela está perguntando qual é o prato mais, sei lá, mais fumacinha. Eu tive o prazer de comer do Vicente. Tinha um queijinho do norte. Um queijo coalho, crocante. Crocante. Então, tinha todos os detalhes que você pode botar mesmo no padrão. Exatamente. Num prato que a gente diz que é comum, gostoso, né? Isso. A elaboração, na verdade, acho que foi a Ana que me perguntou. A elaboração, Ana, na verdade, ela está ligada a técnicas utilizadas no preparo. Entendeu? Se eu utilizo muitas técnicas ali, esse prato vai ficar elaborado. Né? Não quer dizer ingrediente, que eu vou usar a lagosta do Rio Sena, não sei o quê, para lá. Né? Não, se você tem uma quantidade de técnicas para elaborar aquele prato ali, ele vai ficar elaborado. Né? Tem mais uma pergunta. Quem é que perguntou? Leise Reis. O primeiro passo é o mais difícil, por onde começar? O primeiro passo para começar a cozinhar é o mais difícil? Por onde começar? Nossa, Leise. Como começar? A cozinhar? A cozinhar, então, não é? a primeira coisa que você tem que aprender a cozinhar
é você mexer no fogão. É aprender a mexer com fogo, né? E você mensurar a quantidade de fogo que você vai colocar em determinadas preparações. O fogo é importante, porque o fogo, ele cozinha ou ele queima. Então, a primeira parte é você entender. Tanto que nos cursos de gastronomia, a gente começa falando sobre o fogo, né? O que esse poder de transformação que o fogo faz. A primeira coisa é ter boa vontade, né? É ter boa vontade e você ter amor, uma... né? Tem um Oi? amorzinho, não? Tem que ter amor, mas até que com técnica, Cacau, você consegue cozinhar, mesmo se não tem muito aquele que a gente chama de o dom inicial, eu acho que com Sei. técnica você cozinha, Cozinha bem, entendeu? né? Temos É, algum... mas eu acho que no Tá, fala. não, eu Então, acho primeiro é que realmente cuidar, saber mexer com a intensidade do fogo, né? com a Saber intensidade do que fogo, porque o transforma. fogo, na verdade, é que vai cozinhar. Então, quando eu falo saber com fogo, é você entender o que ele faz, né? Se, por exemplo, eu tenho um bolo, eu tenho um milho, o que eu posso fazer com esse milho? Eu posso assar esse milho, eu posso cozinhar esse milho, como eu posso preparar esse milho? Então, a cozinha, ela está intimamente ligada com o saber do fogo, do calor que a gente chama, né? Como que eu vou utilizar esse calor ao meu favor para transformar os meus alimentos? Né? Então, a primeira coisa é essa, você tem que entender que existe um modo de cozinhar sem água, você tem que ter um modo de cozinhar com água, né? Um modo de cozinhar no vapor, né? Banho-maria, não, por exemplo, ó, vou dar um exemplo para você. Eu tenho e principalmente você conhecer o ingrediente que você quer cozinhar. Se eu tenho uma mandioca, vamos supor que eu tenho uma mandioca, eu abro a mandioca e ela é dura, né? Se eu pego essa mandioca e falo simplesmente, eu quero grelhar ela na frigideira, ela vai continuar dura. Então eu tenho que começar a entender como eu posso transformar essa mandioca. Então por isso que eu preciso entender de calor. Eu sei que eu posso botar essa mandioca na frigideira, mas eu também posso cozinhar essa mandioca dentro de uma panela com água. E aí eu percebo que a mandioca, quando eu cozinho com água, ela fica macia. Então esse entendimento de ingrediente e de calor é o primeiro passo para quem quiser cozinhar. Ai, que legal. Nunca tinha ouvido falar isso. Muito legal, né? A transformação no calor. Tem mais uma? Tem mais uma, mas nós temos quantos minutos? 8 minutos, eu acho. Mas aí, depois a gente acabar bem na fita. E eu tirei. Lógico. Aí, fala. Como acertar em contrato ao receber um convidado que não conheço? Como acertar no prato para um candidato, para um convidado que não se conhece, os gostos do convidado. Então, isso é uma coisa que eu me preocupo muito quando eu vou elaborar cardápio, né? Você tem que procurar... hoje em dia é difícil, porque tem tanta gente com restrição alimentar que você acaba... Vegetariano, vegano, intolerante à lactose, intolerante a glúten, intolerante a coisa. Então, você sempre vai para o legume, porque o legume vai te colocar. A carne que vai ser um problema para você, porque você não sabe se a pessoa come carne ou se não gosta de peixe. Entendeu? Eu sempre falo assim, quer acertar, sempre vai para massa. Eu sempre ia para massa, né? Mas aí hoje tem os intolerantes a glúten, então fica meio difícil, né? Eu acho melhor fazer um brief antes. Faz liga. Ou senão você fica com duas opções na cachola. Uma sem carne e a outra com carne. Pronto, é isso aí. E olha, acabou. Então, Vicente, olha, eu quero te agradecer muito a nossa conversa. Eu amei, foi super animado. Quero te chamar para uma segunda depois, para a gente falar de Tá aceito. E, primeiro de tudo, eu quero agradecer a todos que assistiram a gente, que eu adorei. E te agradecer muito. A gente tem que ficar bem aqui na foto, para a gente ficar... Para tirar foto. Para eu salvar em GVT no tá, mas não vai tirar... não dá para tirar uma foto de nós dois para a gente botar na... Tira lá, tira uma foto. Tirou aí? Aqui, peraí. Tirou? Foi? Tá atrasado por quê? O meu tá atrasado. Ah, peraí, já tá chegando. É porque tem que tirar no outro telefone. Põe aí. Foi? Não pode tirar ali no meu?
Viva! Foi! Eu- Vicente, Cacau, muito obrigado também pelo convite, adorei. Disse também com o pessoal. Então, adorei o convite, Cacau, muito obrigado. Você também tem um astral muito bom. Queria agradecer a galera aí que sempre participa, sempre procura, sempre segue, né? Prestigiar, né? Então, prestigia, é. Queria mandar um beijão aí para todo mundo. Ó, muito obrigada. Obrigadão também. mesmo, Ó, Cacau. valeu muito. Vamos ficar bem na fita agora, Vicente. Tchau. Tchau, beijo. Beijo.